E aí, tudo bem? Olha, hoje eu tava lembrando de um cineasta francês que morreu em 1984, chamado François Truffaut. Ou seja, em português, o Truffaut. E ele foi um dos grandes cineastas, assim, um dos grandes movie makers, um dos grandes diretores, um dos maiores nomes do cinema mundial. Ele, junto ao Godard, né? O Godard, que é um dos maiores nomes do cinema francês. Então, se você é um bom aluno, né, você vá atrás do Truffaut e do Godard. É muito importante lembrar como funciona essa nossa conversa aqui, porque eu sou somente um cara no YouTube que algumas pessoas seguem e levam a sério aquilo que eu falo. Não tem, eu acho importante não ter esse ensino disciplinar. No seguinte sentido, sabe aquele tipo de coisa na escola que você tinha que assistir um filme ou fazer um passeio e quando você chegasse, você tinha que fazer uma redação, você tinha... Isso é o ensino disciplinar, aquela coisa chata que eles me botaram na escola para ler um monte de livro chato que ainda hoje eu considero chatíssimo, porque eles achavam que deveria, e não somente bastava eu ler aquele livro bosta, eu tinha que escrever sobre aquilo. Né? Eu ficaria muito mais feliz se eles tivessem a sensibilidade, eu com 13 anos, cheio de revolta, cheio de tesão, cheio de coisa, na puberdade, querendo me rebelar contra tudo, aí eles me mandavam ler 5 minutos, a viuvinha, ler José de Alencar, Senhora. Não, eu queria ler uma coisa braba, eu queria ver filme de terror. Se eles me dessem Edgar Allan Poe para ler, eu ia ler e ia ficar fascinado. Assim como eu li Álvares de Azevedo e fiquei muito chocado com aquela coisa do mal do século. Por quê? Porque eu tava na adolescência e eu ainda gosto desse gênero, sabe? Então eles te empurram um monte de coisa que às vezes não faz sentido pra você e você não quer falar sobre aquilo. E é muito comum isso no ensino disciplinar comum, que você tem que fazer dever de casa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque a gente vai verificar, vai dar uma nota, vai não sei o quê. Não, eu não acredito muito nesse modelo. E se você parar para pensar, eu estava vendo o Olavo de Carvalho falando, esse modelo produziu o quê? Um academicismo que é meio arcaico e que não leva a muito lugar nenhum, e que no meu caso, por experiência própria, isso mal me formou leitor, porque eu ia lá para a escola com 12, 13 anos, e 13, né, sei lá, dos 12 aos 15, enfim, na época da escola. Aí eles me davam aquelas porcarias para ler, falavam que eu tinha que escutar Tropicália. Olha, que coisa, né? Não porque a Tropicália, porque a grande cultura. E eu tava literalmente em casa escutando Frank Zappa, John Coltrane, Miles Davis, porque eu me interessava por música e sempre estudei música, toco guitarra. Então ia atrás de coisas que cá entre nós são muito mais profundas do que alegria, alegria. Ainda que você tenha aí um momento histórico e tal, mas assim, eu tava, escutando John Coltrane, cara. Entende? Então é um outro nível. Eles estavam me dando lá para ler não sei o que, Berro d'Água, e eu tava lendo Nietzsche em casa. Literalmente, por conta do meu próprio interesse. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que não basta o ensino disciplinar. Não basta você fazer um curso, não basta você ir para a escola, não basta você ir para a faculdade. Eu diria que ainda mais importante do que isso é você correr atrás por si mesmo. Tudo bem que eles vão te apresentar coisas, eles, eu digo o sistema, né? A escola, a faculdade, o YouTube que seja, né? Mas eles vão te dar coisas, mas você tem que ir atrás de coisas que lhe interessam e que vão fazer sentido para você. E aí sim, eu acho que você pode fazer diferença, porque você vai começar a ver coisas que as pessoas não veem normalmente e você vai ligar os pontos. Eu acho que esse é o grande ponto, sabe? E você começar a sair da curva, você começar a sair, né, desse ponto aí, porque se não vira uma coisa de cartilha muito chata. Tudo isso para falar do Truffaut. O Truffaut, ele falava o seguinte, ele escrevia numa revista chamada Cahiers du Cinéma, os cadernos do cinema. E ele escrevia lá, na época do movimento da Nouvelle Vague, e ele falava o seguinte, porque na época sempre teve, existe esse saudosismo, né? É uma reflexão cultural isso que a gente está fazendo aqui. Existe esse saudosismo de achar que antigamente tudo era melhor, a música era melhor, o cinema era melhor, a literatura era melhor. Nada, sempre existiu porcaria e sempre existiu muita coisa boa. Muita porcaria e muita coisa boa. Agora depende de você filtrar e de você ver onde você quer se encaixar aí, o que é interessante, né? Então ele falava o seguinte,
eu não falo de filme ruim. Porque sempre teve um monte de filme aí, porcaria. Ele falou, olha, eu não falo de filme ruim. Ele só falava dos filmes que ele gostava. E eu acho que isso vale para uma série de coisas até na minha vida. Muita gente me pergunta, o que você acha do método, não sei o quê? O que você acha do filme e tal, do não sei o quê? Eu falo, olha, eu não falo de filme ruim. Eu não falo de coisa que eu não acredito. Inclusive, eu tava até conversando com 2 amigos meus essa semana, e um deles trabalha com uma coisa que eu nem sabia o nome, que é o chamado jornalismo rosa, ou seja, aquela coisa do Nelson Rubens, de fofoca e tal. E o outro falou, eu tinha um programa no rádio. E você pode reparar que eu tenho amigos muito malucos, assim, como eu. E aí um falou assim, olha, a imprensa rosa, ela é muito importante pra dar fama, sei lá, pra ex-BBB, pro pessoal voltar ao holofote, esse tipo de coisa, né? Inclusive tem muita gente que quer estar lá no ego, que quando a pessoa até liga pro assessor, fala, tem algum jornalista, ele quer criar essa coisa. Né? Então ele quer estar no holofote, bem ou mal, fale bem, fale mal, fale de mim, esse tipo de coisa. E o outro amigo, ele tava assim presente, ele falou, olha, pois é, mas no meu programa de rádio, que ele tinha um contrato com uma grande emissora, ele falou, eu não podia nem falar bem ou mal, nem citar tais pessoas que estavam dentro do contrato. Se não for dentro dessa empresa aqui, dentro dessa emissora e tal, eu não posso nem falar do cara pra nada. Então é esse tipo de coisa, de fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Mas você tem o que é chamado em inglês airtime. Você tá no holofote. Então, esse tipo de coisa, assim, se você não quer propagar uma ideia, você não vai ficar falando dela, entende? Esse tipo de coisa. Então você não vai ver a pessoa falando, sei lá, muito seriamente de bons filmes e um filme porcaria aí que na minha opinião 90% do que tá aí no cinema é muito ruim, né? Uma coisa feita assim pro povão, pro pessoal ver e tal. E eu acho, hoje, graças a Deus, com o YouTube, com a internet e tal, a gente pode ir mais a fundo e achar coisas que são realmente valiosas, interessantes, assim como o Truffaut e o Godard. E eu lembro que quando eu estava estudando francês, compulsivamente, muito interessado em aprender não somente o francês, mas como a cultura francesa e como funciona tudo na França, em Paris, aquela coisa toda, eu assisti tudo que eu pude do Truffaut e do Godard. Então essa é a minha recomendação para você, de assistir bons filmes, não somente em francês, mas em qualquer idioma. Vá atrás de bons filmes, vá atrás de alta cultura, não fique somente naqueles filmes merda que eles querem que você engula a qualquer custo, aquelas comédias baratas, aquela coisa que vai no teatro, aí fala assim, não, eu só quero fazer rir, sem pensamento nenhum, sem profundidade nenhuma, é somente uma coisa rasa pra vender e tal. Enfim, é aquele fenômeno do Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego, que isso tá presente na música, no cinema, no livro, enfim, em tudo, né? Você sempre tem aquele produto barato, que é fácil, é gostosinho, inofensivo, que todo mundo meio que consome e tudo ok. Mas não, vá além. Então fica a minha recomendação de você assistir o Truffaut, o Godard, vá atrás desses caras, e se você tá aprendendo francês, vá atrás mesmo. E aí na internet, eu contar a minha experiência especial, a minha experiência pessoal, quando eu ia atrás, e é especial, uma experiência especial, porque eu ia atrás desses caras, e aí às vezes eu não achava o filme com a legenda. E por um lado eu ficava meio apreensivo, mas por outro eu dava graças a Deus que eu não achava a legenda, então não tenho nem desculpa. Eu vou ter que assistir o filme sem legenda. Um tempo depois, eu nem me preocupava em arranjar a legenda nem nada. Assiste o filme como tá e você vai entrar em crise, você, meu Deus, eu não entendo nada, mas assista, veja, porque tá ali muito além das palavras e do entendimento da palavra, tem muita coisa que comunica. Fica aí a recomendação de você assistir isso e um outro vídeo meu chamado Como Assistir Filmes Sem Legenda, que aí eu dou um método, uma forma de você conseguir assistir os filmes sem legenda. Eu dou um passo a passo ali, veja que é muito interessante estar aqui no canal. Muito obrigado por assistir, meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.